tarde ou boa noite, aqui quem vos fala é Juliana Te Ama, e talvez você já me conheça de alguns Cinegeeks e degustando séries de Alien Earth e Pacificador. E esse vai ser o nosso bate-papo semanal para falar de uma série que acabou de voltar para sua segunda temporada no Prime Video. Sim, a gente vai falar hoje de Gen V, e claro, eu não tô sozinha para esse papo. Comigo tá aqui ele, Josemar Carlos, e nós temos uma convidada especial que é a Alicia. Gente, mandem seus alôs pra galera. Olá a todos que estão nos ouvindo. Saudades da minha voz, querida. Quanto tempo, hein? Quanto tempo. Muito tempo, né? E se você não segue a gente nas redes sociais, né, já coloca aí para nos acompanhar, @deixa eu te indicar no Instagram, TikTok e YouTube. Bora, Josimar, passa aí o seu. @multiverso.dageek, bastante coisa saindo por aí. Série nova mês que vem chegando, estamos quase finalizando o Pacificador também. Cinegeek tá aí, passando de nível, voltando. Então tem bastante coisa. E o nosso TikTok, é claro, é Multiverso, tudo junto, Multiverso da Geek. Tá bom, muito conteúdo, sempre. O meu, se quem quiser acompanhar aí uns cosplays de vez em quando, @PrettyLii, PRETTYLII. Pra quem quiser ver aí alguma coisa, uma resenha de vez em quando nos stories. Tem bastante coisa pra gente bater papo, tá sempre aberta a DM pra conversar com todo mundo. Está aí a Lady Gaga do Multiverso. Degustando séries. Bom, convites para nos seguir feitos. Vamos começar o nosso papo, né? Pois lançaram logo de uma vez 3 episódios, né? E a gente começa com o primeiro episódio bem dedicado ao ator Chance Perdomo, né? Que infelizmente faleceu em março de 2024, um acidente de moto, né? Antes da segunda temporada ser gravada. E isso acabou dando chance para os roteiristas reescreverem, né, os episódios. Então eu achei bem legal o fato deles não terem substituído o ator e darem uma conclusão para sua jornada, né, na série. O que vocês acharam? Olha, sendo bem sincera, eu acho legal honrar quem tá fazendo o papel sem ter aquela necessidade de colocar outra pessoa, né, para interpretar, já que a gente já tem um tom dado ao personagem, a gente já tem uma base dada ao personagem, toda criada, né, pelo Chance. Claro, infelizmente perdemos ele, a gente viu aí todo mundo no elenco se emocionando nas partes falando do Andrew. E, claro, é sempre bom pontuar que toda a trama agora, a gente tem um pouquinho do pessoal abordando o que aconteceu, né, com ele também, e já que essa temporada também foi toda moldada, reescrita, justamente para tapar esses buracos, né, e também deixar todo mundo ciente de que o personagem já não vai estar mais ali, de alguma forma. Sim, e é uma homenagem bem interessante, porque não fica um negócio carregado, né? Não fica, tipo, extremamente pesado. Eles fazem a homenagem, você vê a emoção, ela tá ali. Eles não passam batido, porque eles poderiam simplesmente falar que ele morreu e depois não tocar mais no assunto dele. Mas a trama também tá dentro dele, né? Tá dentro do personagem, tá dentro desse ponto. Eles dão um pouco mais de espaço também pro pai dele. Eu acho que na mudança do roteiro, algumas coisas que talvez que o personagem do Chance iria fazer na segunda temporada, eles vão passar um pouquinho pro pai dele. Pelo menos foi o que eu senti nesses 3 episódios. Sim. Assim. Concordo completamente. Justamente porque a gente vai falar assim, quem tava
pra morrer realmente era o pai dele, né? Do Andrew, que tava ali. E no final a gente tem a morte dele, né? E agora o pai dele que vai meio que cobrir certas lacunas que seriam dele. E também a gente tem o pessoal falando que, vou falar assim, acima de tudo, ele morreu como um herói, tentando ajudar todo mundo ali. Apesar vou falar assim, a gente tem ali já entre os episódios falando que ele teria a mesma condição do pai dele o tempo todo, ter citado isso. E que, de alguma forma, ele ia acabar na mesma situação. Então, talvez ele, morrendo jovem, assim, como um herói, talvez tenha preservado mais o legado que ele estava ali para construir, e talvez essa morte não tenha sido em vão, que talvez essa morte pode ser realmente um gatilho aí para toda a temporada e ser o que vai unir todo mundo até o final ali, de alguma forma. E foi legal, teria sido muito mais fácil, né, para a produção da série ter substituído o ator, né, e dado continuidade no que eles já tinham planejado, né, só que eles resolveram fazer igual foi feito com o Chadwick Boseman, né, de não terem substituído o Pantera Negra, né, de não terem substituído o ator, mas também ter sido aí uma homenagem pro Chadwick, e eu me lembrei muito disso nessa jornada aqui, né, nesse encerramento pro Chance. E boa, a gente viu aí que isso não ficou só no primeiro episódio, né, isso vai dar continuidade pro resto da narrativa dessa segunda temporada. E também a gente vê que essa temporada vai ter ligações diretas, né, com a última temporada de The Boys, isso já foi super confirmado, né? E aí a gente tem esse movimento político dos apoiadores, os estrelistas, né? Os apoiadores da Starlight. A gente está no meio desse conflito ali, né, dos universitários, né? E também a ligação ali da Kate e do Sam, né, por terem prestado serviços para a VOT, né, capturando a Kimiko e o francês no final da última temporada de The Boys, que foi, inclusive, sério, fiquei triste nessa cena. E aí, vocês têm algumas expectativas para as conexões que eles vão fazer com The Boys? Como é que tá a opinião de vocês sobre isso? Você vai que louco querendo falar. Vai, tirando a conexão com o Profundo, cara, pra mim faz a conexão aí, porque, pelo amor de Deus, cara, eu não gosto do personagem do Profundo, tá? Nem eu. O Aquaman do The Boys. E assim, ele só aparece em coisa absurda, né? Aí colocam ele aqui também numa parada, numa participação muito absurda pra mim, sim. Mas eu acho que faz completo sentido, até porque o Profundo mudou ali também, né? Então, faz sentido, mas ele tá guiando ali jovens pra ter, vou falar assim, na mesma mentalidade que ele, que a gente sabe que não vai evoluir muito daquilo, a gente vai ter um embasamento muito do que o pessoal acredita. Um ponto que eu gosto bastante, e que é toda a crítica, querendo ou não, tipo, eu sei que algumas pessoas vão pontuar isso como algo chato, mas eu acho que o chato às vezes é necessário, de que justamente por estar entrelaçado, a briga política que existe dentro da série, ela vai respingar de alguma coisa, de alguma forma, em Gen 5, sabe? Então, assim, igual a gente tem em tempo todo a menção ao Capitão Pátria, a gente tem o tempo todo a menção, né, a divisão, polos políticos, né, que a gente tá vendo, o pessoal que apoia, o pessoal que não apoia, quem apoia a Luz Estrela, tudo mais. Como ela tá vivendo escondida, né? A gente tem tem a aparição dela ali, mas a gente não tem muito mais do que tá acontecendo com ela. Quem é a galera que tá com ela agora, de alguma forma? O projeto que ela tá tentando estudar, que ela tá tentando ir atrás. Então, assim, eu acho que todo desdobramento é necessário para justamente fazer essa ligação final com a última temporada, e que vai ser muito importante para realmente ajudar a fechar os arcos que talvez, tipo, tudo bem que se você assistir de forma independente, pelo menos o The Boys, você vai entender
boa parte do que tá acontecendo ali. Se você quiser assistir, tipo, Gen 5 só por complemento, tá de boa. Mas Gen 5 você precisa muito desse background de The Boys pra compreender quem são os grandões que estão ali o tempo todo. Então, assim, um faz complemento, o outro vai dar um embasamento, mas eu acho que nessa temporada eles realmente vão dar as mãozinhas, porque vai ter muita explicação também para séries futuras, né? Que a gente, se eu não me engano, vai ter no México, né? Isso. E vai ter um da aqui, né? Vox também. Que é falado de forma singela aqui, né, do México também. Então eu acho que assim, por mais que a gente vá ter outras séries, que é o The Boys Rising e o The Boys México, eles estão, tipo, dando lançando assim no ar mesmo, assim, olha, pode acontecer isso em tal coisa, em tal lugar, e você não vai saber em que momento, mas tá aí toda uma temporada pra gente fazer as nossas teorias, querendo ou não. É porque eles expandiram o universo, né? A DNB veio para expandir o universo e agora eles estão criando todo um ecossistema de produções para fazer parte disso, né? Então a gente vai entrar no que a Marvel tá fazendo, né? A gente fala que é tipo um ressoar uma pedrinha na água, né? A gente tem ali a obra principal e vamos lá tentar trabalhar nesses círculos que se formam através das séries e que não se percam no meio do caminho também para fazer um sentido, toda uma ligação entre as séries entre si. Então eu espero que a gente tenha aí já solucionado algumas coisas para as próximas temporadas, das próximas séries que estão por vir. Eu tô achando bem interessante as conexões com The Boys, eu acho que faz muito sentido, porque a Genevieve já começou muito conectado com The Boys, né? Tem muita coisa, desde a primeira temporada também. E, enfim, tô bem ansiosa para a última temporada de The Boys também. Mas essa temporada nos trouxe um personagem novo, né? Aliás, tem outros personagens, mas esse aqui é o que tá dando o que falar, né? Que é o novo reitor, o Cypher, que ninguém sabe qual é o poder dele ainda. E vocês conseguem, assim, deduzir, fazer um chute de qual seria o poder dele? Porque eu sinto que ele tá escondendo isso muito como uma estratégia, né? Porque assim, ninguém sabe o poder dele e ninguém sabe como ir contra ele, né? Então, ele é um cara novo. A escolha de ator também eu achei sensacional. A hora que eu falei, meu Deus, é o padre lá da missa. Isso! É ele mesmo. Então parecia Leonardo DiCaprio. Peguei a referência. Mas, tipo assim, a hora que eu vi que era alguém que tem querendo ou não, já apresentou um personagem com poder de fala muito grande, que era persuasivo em uma outra série. Normalmente, tipo assim, a gente tem uma noção de outros trabalhos da pessoa e o que ela pode estar tentando apresentar pra gente, conforme a gente vai conhecendo a filmografia dela. Sim. E a hora que eu falei, cara, é o padre da missa da meia-noite, eu não vou esperar menos desse personagem, sabe? Desde o começo eu fiquei, esse cara vai ter que fazer alguma coisa muito, tipo, muito legal, assim, muito, tipo, meu Deus do céu, porque não dá pra esperar menos de atores que já tem um currículo legal, sabe? Aí, falando assim do Cypher, quando a gente tem a revelação também como Dr. Gold, eu fiquei, cara, de duas uma. Ou aquele primeiro projeto que a gente tem já no pontapé da temporada lá, dos médicos testando as coisas, ele, sei lá, ser também um tipo de transmorfo, vai ser muito interessante também. Porque daí mostra que ao longo do tempo ele já pode ter sido várias pessoas e aprendido a ter, tipo, uma lábia muito grande ali pra ganhar um espaço dele ou alguma coisa do gênero. Eu não sei, tô aqui só teorizando. Mas vai que, né? A gente ainda tem que ter o conhecimento de que tá acontecendo ali. Não sei. Pode ser brisa. Passa a bola. Eu confesso que eu não sei nem chutar qual que é o poder dele, assim. Eu só acho que ele vai ter muita coisa escondida que não vai ser escondida aqui em Genvi. Eu acho que ele volta em... Ou ele volta, ou ele vai ser mencionado em flashback, alguma coisa. Mas a ligação que eu falei do México é com ele, né?
The Com Boys México. certeza. Isso. Porque falaram que ele passou um tempo lá em México e tal, então eu senti que esse foi tipo a conexão com a série The Boys México, então ou ele aparece lá, ou tem alguma coisa com ele, sabe? Então acho que vai ter alguma coisa escondida nesse personagem, mas confesso que o poder dele em si, cara, não sei. Eu não consigo nem chutar, assim. Eu Por também não enquanto, consigo chutar. Não, Eu por não enquanto não. consigo chutar. Por Mas enquanto não. eu fiquei pensando se ele não seria realmente o próprio Thomas Godolkin. Não sei. Sim. Porque Isso ele. mesmo que eu acho que ele poderia ser um transmorfo, justamente por falar, o Dr. Gold, eita. Será? Pois Não sei. é, pois é. Foi a primeira pista que ficou para mim, assim. E por conta, né, dele ser o Dr. Gold que fez o parto da Marie, e enfim, e também, outra coisa, pelo interesse que ele tem em fazer com que os estudantes entendam como dominar os seus poderes naquela aula lá de gladiador, naquela aula doida lá, Sim, Que né? Que eu ele aula, achei né? fica. sensacional. Que Eu achei aula, né? sensacional. O ponto de vista dele é super válido. Eu achei super válido. Tipo, como que você acha que vem o seu poder? Você, tipo, só faz tal coisa e já era. Você se corta, mas por que que você se corta se você pode, tipo, fazer outras mil coisas? A hora que ela começou, tipo, controlar lá o cara grandão lá, que eu esqueci o nome dele agora. Mas a hora que a Mary começa a controlar ele, eu falei, pronto, isso, vai, igual Katara, controla o sangue aí, vai, filha, vamos lá. Fiquei, tipo, pensando, cara, ela pode fazer tanta coisa. Uhum. Tipo, sei lá, a Vitória Newman, ela também fazia umas coisas muito da hora, sem precisar Uhum, fazer assim, um grande estrago com ela pra, sei lá, explodir uma cabeça, sabe? Então, assim, ela consegue controlar o sangue. Pensando em quesito de Avatar, gente. A Katara controlando o sangue, ela poderia fazer qualquer coisa, foi escolha dela não fazer. Então, uhum. ela se tornou, tipo, uma das dobradoras mais poderosas ali a partir do momento que ela entendeu que tinha água no sangue e ela poderia controlar. Então, tipo assim, que tanto você pode controlar no sangue? Vamos tentar descobrir. Por que que você muda de homem pra mulher, né, pro Jordan? E aí você fica, tá, mas realmente só dá pra fazer isso ou dá pra fazer mais coisa? E outras habilidades que você tem, né? Então, eu acho bem interessante ele tentar falar assim, busca a raiz daquilo que te faz se tornar único e tenta compreender. E tem uns alunos bem selecionados ali. Você vê que ele realmente não escolheu muita gente. Então, Uhum. por quê? Né? Eu vou falar assim, tá que o foco não são os outros, mas por quê? Ele tá tentando só fazer assim, tipo, se ele selecionou mais alguns que ele acha interessante ou realmente eles vão ter algum papel mais pra frente? A gente não sabe. E eu acho também que desde a primeira temporada ele tá sendo o único professor que tá indo a fundo nisso, porque você vê todas as aulas da universidade, tem ali uma artes cênicas, uma aula de marketing, mais uma aula de estudos contra o crime, mas não tinha nenhuma aula focada, pelo menos isso não foi mostrado pra gente, em eles dominarem o poder deles, porque a Maria ela não sabe outra forma de usar o poder porque ela não foi ensinada, né? A Victoria Newman teve a sorte de ter sido acolhida por um cara muito poderoso, né? Que tinha determinado recurso ali, mas a Marie, coitada, não teve isso, né? Então eu achei muito interessante essa abordagem dele, né, de explorar isso, fazer com que os alunos realmente tentassem dominar seus poderes, entender seus poderes, né? Uhum. E ele age muito como um cientista, né? Ele joga a galera lá dentro daquela arena e ele fica lá na pranchetinha dele tomando notas e fulaninha, ó, você tá fora que você não me serve, não sei o quê. E ele realmente selecionou a dedo aquelas pessoas, né? Por quê? Será porque ele viu nelas um potencial de serem os mais poderosos? A gente vai ter que ver aí os mistérios que vão ser revelados pra gente sobre esse personagem, porque a gente não sabe nada dele. Foi soltado aos poucos. Ele foi o doutor que fez o parto da Maria. E ele tava lá, né, na unidade do México. Pronto.
tem um cofre misterioso e tomar um shake horroroso. Acabou as informações que... Nossa, Que gente, que shake é aquele, cara? me deu até uma gastura quando eu vi. Eu fiquei, gente, mas que isso? Jogou-lhe um frango no meio do negócio. Aquilo, sei lá, né? Era leite, era iogurte, o que era aquilo? Era tudo. Ou era uma lambança. Era tudo, cara. Ele colocou o jantar, o almoço e o café ali. E bateu pra Ai, tomar. nossa. E já que a gente falou dessa batida louca que ele tava fazendo, vamos falar dela, né? Que quase perdeu a outra mão, né? Inclusive, essa personagem, ela tá cada vez mais só perdendo os pedaços dela. Gente, vamos falar da Kate? Olha, eu já começo dizendo que eu tenho um ranço dessa personagem. Desde a primeira temporada, ela não me entra. Temos. Tipo, eu vou falar assim, eu não sei se eu fico com ranço dela ou se no fim eu acabo ficando com dó dela, porque ela é usada também o tempo todo. Sabe? Não, então, é um misto de ranço com dó, mas ao mesmo tempo, eu não quero ser extremista, né? Então, pra eu falar aqui e não ser cancelada, pera. A gente vê na primeira temporada que usam muito da vulnerabilidade dela pra manipulá-la. Isso, ela, e na primeira temporada não tem nada, quase nada que ela faça que seja por ela mesma, é tudo porque alguém mandou ela fazer, né? E vem muito de um lugar de carência, por ela ter sido confinada, né? Ter passado boa parte da vida dela confinada, isolada. Beleza, é triste. Mas ela foi filha da puta. Gente, não dá pra passar o pano com a mulher. Assim, se você é fã da Kate, me desculpe a sinceridade, tá bom? Eu já peço desculpas previamente, mas assim, ela não me entra. E aí, ela aparecendo lá no primeiro episódio com um sorriso de orelha a orelha pra falar pra Emma e pro Jordan. Gente, nossa, tô muito feliz de ver vocês. Vocês não sabem o quanto que eu batalhei pra vocês saírem de lá. Sério, eu queria dar um murro na cara dela. Não dá. Então... que eu falei assim, o brilho da gata sumindo quando ela descobre que o Andrew morreu. Aí, dito e feito. Ai, olha os meus pensamentos. Eu, putz, acabou o brilho. Foi embora. Agora a bicha vai entender alguma coisa. Aí eu fiquei com dó dela, né, depois, mais pra frente, porque largam ela pra morrer. Mas, tipo, dá pra você entender o porquê largam também ela pra morrer. Exato. Aí você fica assim, não sei se eu fico com raiva dela ou com dó dela realmente não ter morrido, ou que agora ela pode ser realmente filha da puta no final, entendeu? Porque ela tem tudo ali na mão dela, ela pode ser. Olha que, tipo assim, a expansão do querendo ou não também das habilidades dela ali, pelo menos a perspectiva que eu tive, a hora que ela tocou na médica, cara, a enfermeira lá que tava cuidando dela, eu falei, a menina pode ser um cérebro parado em um lugar, vegetando, basicamente, porque se ela conseguir fazer isso com mais gente que tocasse nela, ou ela conseguir tocar a pessoa de alguma forma, mesmo se fosse outro tipo de habilidade que ela se desenvolvesse ali, a menina poderia se tornar um cérebro muito louco. Mas enfim, também é uma brisa minha. Não, mas isso me lembrou um outro personagem que eu tô aqui tentando lembrar, cara, que o pai era cientista e ele usava o filho, que era cadeirante, não falava mais, por conta do poder dele da mente. Eu não tô lembrando quem é agora, se eu lembrar eu falo. E agora que você falou isso, é uma forte possibilidade, porque na verdade a Kate agora, ela é mais perigosa do que ela já foi, sabe por quê? Ela não tem mais nada a perder. Ela perdeu as pessoas que ela amava, ela foi traída pelos amigos que ela estava tentando defender. O que ela tem a perder agora? Ela não tem nada, né? Tipo assim, e o Sam? Não sei se ela tem esse afeto todo pelo Sam, não, né? Então, assim, ela vai ser uma personagem que pode dar uma virada, porém, também...
ela pode ser neutralizada nesse sentido dela ficar numa espécie de coma ou até meio incapacitada, digamos assim, e a Vought, de alguma maneira, utilizar esse poder com ela, né, dessa forma, porque ela não vai ter como escapar, ela não vai ter como nada se ela estiver numa espécie de coma, né? Então eles podem, de repente, tentar utilizar dela e transformar ela numa mega arma, né? Fora que eu vou falar assim, agora que ela tá meio inutilizada, né? Porque ela não tá com poderes, até onde a gente sabe, ela tá na beira da humanidade, vamos falar assim. O problema é esse, tipo, agora que ela tá sem nada, realmente aparecer, sei lá, o Homelander chegar nela e falar: e aí, minha filha, agora eu vou precisar de você. E aí? Sabe? Porque, tipo assim, ser utilizada por todo mundo, ela já tá. Tanto é que o tempo todo ela ficava assim, eu vou contar. E não sei o que, eu vou contar. Aí, agora que ela tá, tipo, parada no cantinho, que realmente ela não tem como fazer muita coisa, tá bom, e agora? Como que essa personagem vai se desenvolver ou como ela vai se encaixar de alguma forma na trama se o que tornava ela útil de alguma forma, ela vai ser o quê? Só vozes e ouvidos de outras formas, sabe? Vai ficar mais à estreita, vou falar assim, vai descobrir outras formas de usar a habilidade dela, mesmo que não seja de uma forma tão grande, ou realmente uma hora ela vai melhorar, vai ficar quase, vou falar assim, 90% e vai voltar mais bruxona do que nunca, sabe? Bem pior do que ela poderia ter sido no começo. Então, fica aí. Eu chutaria que ela não perdeu, não, as habilidades. Eu acho que foi consequência ali do baque que ela sofreu, né? Mas não sei, porque isso também abriria margem para uma possibilidade de, entre muitas aspas, uma cura. De que talvez o composto V, né? Não. Enfim, ele tenha uma certa vulnerabilidade. Não sei. Sim. No caso dela, sim. como ela tem um poder que vem da mente, talvez ela não ouça mais as vozes, mas o poder dela de tocar as pessoas e comandar essas pessoas talvez funcione. Não sei, né? Eu tô viajando aqui, né? Como ela sofreu. Assim, justamente na cena do hospital, que ela só toca, e no caso, você transfere, né? Já uma outra habilidade que talvez ela tinha, mas estava mais adormecida, talvez a gente possa colocar assim. E agora ela vai ficar mais perigosa porque ela realmente consegue fazer tal coisa e ela só não tinha noção da magnitude das coisas que ela poderia fazer porque ela só ficava naquela limitação de controlar mais o que a pessoa está sentindo, né? Até porque a gente tem o tempo todo usando ela quase como uma droga, né? Ai, me deixa aqui apagado de qualquer sentimento que eu possa ter, sabe? Então, vamos ver até onde isso vai. Pois é. E aí, isso abre agora pra gente falar desse grande projeto da Vought, que a Starlight está atrás, que é o projeto Odessa, né? E aí, que eu, né, fiquei refletindo. O Soldier Boy, ele foi um experimento, né? Ele foi uma arma, e o Homelander foi basicamente o upgrade do Soldier Boy, né? O Soldier Boy ninguém matou, congelaram ele porque não sabiam direito como é que iam impedir ele. O Homelander é o novo terror solto, que ninguém sabe como mata, né? Ele é basicamente indestrutível e ele é uma arma. E aí eu fiquei pensando, será que a Marie, ela é a arma que pode impedir o Homelander? Porque ela chega a falar com o Cypher. O Cypher fala, né? Que ela é muito poderosa. E ela fala assim, mais do que o Homelander. E ele meio que, né? Calado, consentiu pra mim. Então, na verdade, eu nunca entendi muito bem por que a Victoria Newman nunca matou o Homelander. É porque eu acho que ele, se eu agora não tô recordando, ele tinha botado ela no bolso também, né? Porque senão ela já tinha explodido a cabeça dele. Mas a Marie agora, enfim, ela pode ser essa nova pessoa que a Vought criou para tentar controlar a arma que eles criaram e ninguém sabe como deter. O que vocês acham? Qual é a teoria de vocês?
Olha, Tipo, não, realmente, é que você ligou alguns pontos que são muito importantes do projeto Odessa. É que, assim, embora a gente não saiba muito ainda o que é o Odessa em si, a gente está vendo, tipo, também um background da rede, né? No caso, o Odessa foi um codinome também da rede que ajudava os nazistas a fugir após a Segunda Guerra. Isso, eu ia falar isso, inclusive. Então, aí como a gente tem o Frederick Fauci como fundador da empresa, né, e tinha um passado nazista, aí, tipo, pode ser ou não uma coincidência, né, a questão do nome e por que que a gente tem a Mary ali como, vamos falar assim, um símbolo do projeto até então pra gente, porque o tempo todo assim, você é o projeto, de alguma forma. Mas, assim, sempre que se cria uma arma, né? Pelo menos falando questão de guerra que a gente já com certeza viu em outras obras de super-herói e tudo mais. A gente cria uma arma, a gente precisa criar algo que contém essa arma. Então a gente tem, vamos falar assim, a gente cria um possível herói, esse herói se torna um vilão e a gente cria um outro parecido para ver se contém. Então, assim, vai entrar num embate ali que vou falar assim, beleza, a Mary pode conter o Homelander, né? O Capitão Pátria, mas ela realmente pode conseguir fazer isso ou ela ainda não atingiu todo esse potencial, até porque a gente só tem uma temporada para ela se desenvolver e até onde ela vai conseguir se desenvolver, né? Até onde essa temporada vai chegar. E eu acho que se a gente for falar só dessa temporada, sem levar ela para, sei lá, para o The Boys em si, pode ficar um pouco corrido, né? Para ela ter um estalo e se tornar muito forte, apesar dela ser forte, né? O tempo todo a gente tem ela criando armas diferentes e funcionalidades diferentes com o sangue. Mas até onde ela vai conseguir controlar um cara que, tipo, é anormal de tão forte, sabe? E vou falar assim, querendo ou não, a gente também tem pequenas coisas que a gente pode mencionar aqui de The Boys mesmo, né? A questão de ser um Soldier Boy melhorado e tudo mais, né? Homelander. Então, assim, até onde a gente pode fazer disso uma teoria que a gente acerte minimamente ali pelas beiradas o potencial que a Mary pode atingir. Ela é o projeto, mas tinham medo dela, né? Ela era um estudo. Ela não sabia que a gente só descobriu agora que, por exemplo, que ela é um nenê que não foi concebido naturalmente, ela foi concebida realmente de um projeto. E tem toda a questão dela descobrir, né, que a Annabeth, a irmã dela, foi um bebê natural, né? Não foi de laboratório, vou falar assim, que no caso ela foi. Então, a gente vai ter certos contrastes ainda nessa temporada para mencionar quem é ela em si, quais são os potenciais dela. Claro que desde a primeira temporada a gente sabe que a grande falta foi a questão dela tentar se descobrir e também voltar a ter um contato com a irmã, mas até onde a gente vai ter aí essa jornada de autodescoberta dela descobrir até onde o composto mudou todo o sistema dela para ela ter essas habilidades. Não, em relação a ela, mas será que no final ela vai ser a arma? Será que ela é mesmo, tipo, ela faz parte do projeto? Foi dito que tem outras crianças que também fizeram e que morreram. Será que ela é de fato a única que sobrou? Que ela é a primeira? Será que não? Pode ser que não. Então, por ter existido o projeto, né, com certeza, eu vou falar assim, pensa igual Stranger Things. A gente teve lá a questão do ter virado lá o Vecna. O Vecna, e a 11 tá sendo essa volta que vai combater o Vecna. Sim. A gente teve outras crianças no caminho. Claro, a gente tem lá a outra menina lá que sobreviveu, né? A 8, que a 11 a irmã dela. Isso. Que a 11 encontra ela.
Aí eu vou falar assim, claro, pode ter sobrevivido outros no caminho com umas habilidades que não foram tão úteis, até porque a gente tá falando de um composto V que é mais puro. Sim. A gente não tá falando de um... Porque eu vou falar assim, quem tem umas habilidades mais podre, né, eu vou falar igual aquela mulher lá da bunda de abelha lá que cospe mel. Pelo amor de Deus. Cara, ela poderia ter morrido o tempo todo, sabe? Porque se ela perde o ferrão da bunda dela, ela vai morrer. Essa mulher Sabe? vai morrer em algum momento, eu já É espero. igual o cara que suga as coisas pela bunda, sabe? Tipo, que quanto mais boa essa habilidade, querendo ou não, que eu saiba, o composto é menos puro. É um composto, tipo, de segunda mão. Agora, quem tem umas habilidades mais doidona, assim, mais top, são aqueles que pegaram um composto V mais puro. Sim. De alguma forma. Até porque Então, é um pouco difícil da gente falar, né, que o composto V que foi usado no Homelander foi o que foi usado nessa moça que tem um ferrão na bunda. Não dá, né? E tipo assim, existe o remédio normal e existe o genérico. Uhum. Então, assim, tem uma certa mudança ali. E a questão de por exemplo, outro ponto que eu posso ligar, o Batman do futuro. A gente tem o sangue do Batman para gerar um novo Batman, sabe? Então, você vai pegar do mais puro e vai testar em crianças, porque é mais fácil de você aprender como que as habilidades funcionam desde muito cedo. Justamente, a 11 também. Você vai treinando crianças para saber até onde vai a habilidade. Agora, o que nem os médicos no começo lá, se aplicando lá o composto, achando que tá beleza, tá tudo bem. Aí você vê o cara falando, ai, meu furico tá doendo, e sai um monte de tentáculo da bunda dele. Sabe? Então. Só então, que assim, ali. você não sabe a habilidade vai também de que você zero vai a Mas cem no muito caso rápido, desses né? cientistas, até foi bom você falar sobre isso. Por que o Thomas Goldwyn não estava lá aplicando nele mesmo? Porque ele estava trancado do lado de fora. Será que os Ele cientistas... tava morrendo de medo, ele tava tipo, não, cara, não faz isso. Será que os caras trancaram ele do lado de fora porque acharam que ele não era tão digno de usar esse negócio? E outra, o fato das pessoas colocarem o composto em crianças, né? Enfim, eu acho que acaba fazendo mais sentido, porque você viu, botou num adulto, o adulto não tem a formação preparada, o corpo preparado para estar saindo um tentáculo no meio da sua bunda, cara. O outro pegou fogo, se matou também, né? Então, assim, eu acho que por isso que eles só colocaram em crianças depois, porque você viu, eles tentaram, as crianças morreram, a Marie sobreviveu, e, enfim, fiquei pensando aqui sobre isso também, que pode ter sido isso. Pode também não é ser? estupidez humana, né? Vou falar assim, porque vamos supor um background aqui que é basicamente o clássico de histórias em quadrinhos. O cara foi e criou o composto. Aí ele fala, o composto funciona, a gente já testou em algumas crianças, como se testam em animais, funcionou. Aí ele fala, não aconselho aplicar em adultos porque não vai dar certo. Aí vai lá um jegão doido das ideias, prende a pessoa que, tipo, pronto, ele já fez o papel dele, a gente já tem, tipo, várias coisas aqui em laboratório, todo mundo já sabe aqui como que funciona a fórmula. A gente prende esse retardado e vou colocar em mim porque eu quero ficar poderoso. O jogo do poder sempre vai prevalecer, né? O grande vírus da humanidade é a questão do poder. Porque quem tiver mais poder ali, eles poderiam até competir entre si se desse muito certo. Então, entra muito nessa questão de eu quero ter as minhas próprias habilidades, eu não quero ser só a cabeça por trás do projeto, eu quero ser do projeto e mostrar que eu tenho poder também. Então, é onde a gente fala que o Capitão Pátria, vou falar assim, ele é realmente um mestre ali, porque apesar de ter poderes, ele tá sabendo fazer outro tipo de jogo por trás, que é ter a mente para guiar para onde ele quer. São suposições que a gente tem sobre isso agora, né? Vamos ver como é que eles vão desenvolver. Eu acho que a trama dessa segunda temporada tá bem interessante, tá bem promissora.
E eu pergunto pra vocês, o Jordan morre ou não morre, gente? Porque ele, né, se sentenciou ali O Jordan no final ficou do terceiro. de mira, né, ali. Ele virou um alvo. E Eu eu fiquei acho com que foi muito estúpido. ódio. Fiquei com ódio, porque é um dos meus personagens favoritos. E eu Amo Jordan fiquei. de paixão. Eu- Amo Jordan, porque Jordan é maravilhoso em qualquer versão. eu Mas gosto Exato. muito. eu pensei assim, cara, você acabou de colocar uma mira na tua cabeça. Você tem problema, meu anjo? O que você tá fazendo? Sabe? Eu sei que ele quer tirar o foco da Marie, mas tipo, esse não é o caminho, sabe? Se pôr ali de alvo, não vai ser a solução. Fora que, tipo assim, eu sei que foi uma manobra colocar também ele de frente ao sonho dele, que ele sempre quis ser o número um. Eu acho Uhum. que simplesmente também jogar a merda no ventilador esperando que não vai respingar é burrice. Pois é. Pois é. Fiquei preocupada. Eu acho que houve ali essa vontade de falar a verdade. Ele deu uma de Starlight, querendo, né, fazer o exposed da VOT. Só que ele botou um alvo, né? O que eu achei bacana foi a vontade dele de dizer a verdade para as pessoas ser maior do que o sonho dele de ser o número um, né? Então, assim, pelo menos eu entendo que isso diz muito sobre o caráter do personagem, né? De que ele não é conivente com as coisas que estão acontecendo, porque quando eles retornam no episódio 1, eles são obrigados, ele e a Emma, a lerem um discurso mentiroso, né? Sim, Eles ficaram sim. internados no instituto e aí agora voltam como heróis depois de terem sido maltratados durante meses, ficado em cárcere privado praticamente, né? E ter que estar sorrindo, enfim. Só que isso me preocupa com relação ao futuro do personagem, porque a gente sabe que a gente está no meio de uma guerra agora, né? E essa corporação, ela sempre ganha. Pelo menos até agora, é muito difícil lutar contra. Principalmente você sendo um jovem adulto numa faculdade, que sabe? Ele não tem muito uma rede de apoio, a não ser que ele seja meio que recrutado e protegido ali pelo grupo ali da galera de The Boys. Não sei. Porque ele se safar sozinho, do jeito que ele tá ali, acho muito Olha, difícil. falando assim, a revolta que pelo menos a gente vê de Jordan e a gente vê da Emma, né, da Grilinho, eu penso assim, legal, tá mostrando também duas vertentes. A pessoa que vai seguir o bonde, né, beleza, vou seguir o que estão pedindo, e a pessoa que, querendo ou não, também vou colocar a Emma funcionando como uma Starlight de plano de fundo. Uhum. Porque ela vai se juntar com duas meninas que são ativistas para Uhum. fazer coisas grandes por trás também. Então, assim, a gente tá tendo alguém que tá na frente, querendo ou não, tá tendo que ser a cara, né? Porque agora a gente já não tem o Andrew ali, porque o Andrew era a cara, né? Que todo mundo queria como a propaganda da Vogt, propaganda da universidade em si. E como a gente não tem ele, vamos passar para Jordan, porque Jordan pode ser a cara que a gente quiser. Tanto é que a gente tem uma citação que é: se chegar um cara, bota os peitos. Se mostra linda, né? Uhum. E justamente por essa questão dos gêneros que ele pode transitar. Mas o plano de fundo que a gente vai ter da Emma também lutando, isso que me deixou mais intrigada. Eu acho que pode dar muito errado também para as outras duas meninas, sabe? Porque a gente sabe que não é assim tão simples, porque vou falar assim, tá todo dia lá o panfletinho lá aparecendo lá no quiosquezinho lá da menina que é humana. Aí todo mundo fala uns absurdos pra ela, mas pelo menos não aconteceu nada com ela. Só que a Emma também podia ter falado pras meninas, tipo, vocês estão ferrando alguém aqui, sabe? Tipo, vocês estão ferrando a menina ali que só tá querendo trabalhar e ela não tem poder nenhum, vocês estão ligados? Tem que ter ainda certos passos pra gente ver até onde Jordan vai chegar e até onde Emma vai chegar. Mas ambos estão querendo ou não, estão trilhando um plano de frente e um plano de fundo.
Agora tem que ver o barulho que vai causar ou até onde a gente vai ter a atenção desviada do tipo, da Emma tá tentando cavar por dentro o que é o projeto, ou quais são os outros planos de fundo que a gente vai ter dela pesquisando com o pai do Andrew, e o foco ser todo em cima, né, do próprio Jordan ter falado, fui eu que tentei fazer isso, fui eu que fiz aquilo, o Ander morreu, tô expondo mesmo, e ele vou falar assim, primeiramente o rosto da luta ali a partir de agora. Mas se ele morrer, vou falar assim, talvez seja um acúmulo de mortes que ainda também vai participar aí querendo ou não, do time que a gente tem. Né? Vou falar assim, conforme as pessoas vão morrendo, às vezes tem uma união maior da equipe, né? Porque o pessoal vai perdendo as amizades e as pessoas vão acabando ficando mais unidas por causa de luto, né? Porque não tem tempo de absorver aquilo. Até na conversa com o Sam foi bem interessante, a Jordan conversando ali com o Sam sobre como era com o irmão, todo aquele lance dos fantoches e tudo mais, sabe? Ai, sim, foi muito legal essa cena. Então, assim, eu acho que são dois planos que a gente vai ter, porque eu acho que Jordan não daria o passo que deu se não soubesse, por exemplo, a importância que isso seria para outros amigos ali. Então, eu vou falar assim, eu acho estupidez se colocar de mira, mas talvez ele seja realmente a atração que o pessoal tá querendo por hora, para que tenha outra pesquisa de fundo, sabe? Ninguém dá tanta atenção. É um pão e circo diferente ali que eles vão tentar fazer. Agora só nos resta aguardar os próximos episódios. Bom, gente, é isso. Fiquem com a gente, pois toda semana a gente vai estar aqui comentando os episódios de Gen Z. Segue a gente nas redes sociais, acompanhe aqui o podcast também. Tem muito conteúdo legal vindo por aí, né? A gente está finalizando as discussões de Alien Earth. Estamos discutindo semanalmente Pacificador também. E vão vir novas séries. Então, não perca. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, abraço. Valeu, tchau, tchau.